Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Aqui é Simon Hill, especialista em comunicação interpessoal e autor do livro Habilidade com as Pessoas. Esta é a segunda videoaula de comunicação baseada no livro Habilidade com as Pessoas. Nesta videoaula, nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre o tema da comunicação, que é o que eu chamo de introdução ao estudo da comunicação. Você vai perceber que neste vídeo, o nosso objetivo é dizer por que é tão importante que a comunicação seja estudada, por que é tão importante que a comunicação ocupe o lugar que ela tem que ter nas nossas vidas. É muito importante também que fique claro que existem habilidades que, se não forem ensinadas, jamais serão aprendidas. E a comunicação interpessoal é uma delas. Vou repetir. Existem habilidades que, se não forem ensinadas ou transferidas para alguém através de um processo de ensino e aprendizagem, jamais serão aprendidas. E a comunicação interpessoal é uma delas. Então, a aula de hoje está baseada no livro Habilidade com as Pessoas, livro 1, com o tema Arte Esquecida. Simon, por que livro 1, hein? É porque o livro Habilidade com as Pessoas, ele é composto de 6 livros menores. Então, logo aqui na abertura, eu tenho aqui um esquema, em que eu mostro como é que eu desenvolvi os estudos sobre comunicação. Você vê aqui, certo? E depois, se você avançar um pouquinho aqui no índice, ou sumário, como alguns preferem chamar, você vai perceber que o livro Habilidade com as Pessoas, ele é um livro dividido em 6 livros menores. Então, quando eu disser assim, o livro Habilidade com as Pessoas, livro 1, capítulos 2 e 3, você já sabe que é assim que a gente vai trabalhar, você já sabe por que dessa referência. O livro 1 trata da arte esquecida. Aqui eu mostro por que a comunicação se tornou uma arte esquecida. É um estudo sobre todo o problema da comunicação neste início de século, né? Se a gente for ver, nós estamos chegando aí em 2018, a gente ainda está no comecinho desse século. Então, é um estudo que eu fiz sobre as dificuldades de comunicação interpessoal e aonde que isso vai levar o ser humano, em especial o ser humano brasileiro, que já tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, de ouvir. Ouvir as pessoas é a primeira e mais importante habilidade de comunicação. E muitas pessoas fazem de conta que é mais importante falar do que ouvir. Mas você já começa a escutar, você já começa a ouvir ainda na barriga da mãe, no ventre. Mas falar você vai aprender alguns meses depois de ter nascido. Então note que a principal e a primeira habilidade de comunicação é a habilidade de escuta, a habilidade de ouvir os outros. Então é muito importante isso, a gente lembrar disso, né? Que existem habilidades de comunicação que, se não forem aprendidas, a pessoa não vai desenvolver sozinha, ela vai precisar de um esforço de aprendizagem, porque senão ela nunca vai executar bem essa habilidade. E a comunicação interpessoal é uma delas. Esta, inclusive, é a chave do castelo para entender o livro 1 de Habilidade com as Pessoas, ou seja, a arte esquecida. Então vamos lá. Como você sabe, nós vamos fazer essa consideração em vídeo através da leitura de textos ou trechos do capítulo. Então, livro 1 da Arte Esquecida, capítulo 1. Uma arte esquecida. Por que a comunicação interpessoal se tornou uma arte esquecida? A boa comunicação é a base das boas relações interpessoais. Todos nós sabemos que ficar sem contato com os outros é um castigo cruel desde a infância. Se você
teve a oportunidade, assim como eu, de brincar com vizinhos, de brincar com as crianças da minha rua, como a gente dizia, você provavelmente sabe que quando um grupinho de crianças quer castigar alguém, a primeira forma de bullying da humanidade é o silêncio, é cortar o contato. Ou, como a gente costuma brincar, dar um gelo na pessoa. Então, quando você dá um gelo na outra pessoa, é o que a gente dizia, pelo menos na minha época de criança, o que a gente estava querendo era mesmo cortar relações, fazer a pessoa sentir a falta da amizade. Então essa talvez seja a forma mais importante de punir alguém, cortando a comunicação interpessoal com ela. Então vamos lá. Intuitivamente, as crianças sabem que a falta de companheirismo gerada pela ausência de comunicação é uma maneira dolorosa de punir alguém. Posso até arriscar a dizer que, na realidade, a falta de comunicação é um caso de vida ou morte. Quer ver? O primeiro a concluir isso provavelmente foi Frederico II, imperador alemão, que viveu de 1196 a 1250. Esse foi o período de vida dele, Na verdade, como imperador alemão, foram poucos anos. De acordo com o historiador da era medieval, o Frederico II promoveu um teste onde as mães adotivas e amas de leite de recém-nascidos podiam cuidar apenas das necessidades físicas dos bebês, como amamentar, dar banho e trocar, por exemplo, mas eram proibidas de conversar com os bebês e de demonstrarem qualquer afeto. Como resultado dessa tratativa, após 4 meses de rejeição, os bebês morreram. Eles não conseguiram viver sem o carinho, as palavras afetuosas e as expressões faciais das mães. Então, a proposta de Frederico II era muito simples, A ama de leite ou a mãe adotiva do bebê, porque a mãe natural, a mãe biológica, era separada do bebê. É claro que, pelos padrões de hoje, Frederico II seria crucificado, Seria pendurado no madeiro, porque esse método de pesquisa não é nada ético, Mas a ideia dele era saber se a pessoa que não tivesse contato com a mãe ou com os pais biológicos e não tivesse contato interpessoal com outro ser humano que lhe introduzisse na linguagem, se essa pessoa iria falar o idioma original. Frederico II acreditava também que havia um idioma natural do ser humano. Então ele queria saber que língua era essa. E ele acreditava que se deixasse o bebê sem contato nos primeiros meses de vida, era possível descobrir qual que era esse idioma original. E é claro que foi um maluco, porque privando os bebês de comunicação interpessoal, ele acabou matando os bebês. Em nossos dias, pesquisadores estudaram a importância da comunicação num estudo de isolamento, onde convidaram 5 homens a ficarem trancados em um quarto escuro. O primeiro aguentou 8 dias, outros 3 suportaram 2 dias, sendo que um deles, ao sair do quarto, exclamou: "Nunca mais!". O 5º homem suportou o teste por apenas 2 horas. Mesmo no caso de quem gosta de ficar sozinho, a solidão pode ser algo excruciante, como ilustra... Desculpa, gente, mas eu não vou editar o vídeo não, tá? Vocês vão ficar aí com o som do espirro mesmo. Como ilustra o caso do navegador Carl Jackson, que passou 51 dias velejando pela costa do Oceano Pacífico. Ao voltar à terra firme, ele disse que sempre se julgara autossuficiente, mas descobriu que em alto mar a vida sem as pessoas não faz sentido. Olha que interessante. Ele era um navegador, gostava de velejar sozinho, mas após 51 dias fazendo isso, apesar de se julgar autossuficiente, concluiu que não fazia sentido.
E aí ele disse assim: a solidão no segundo mês foi algo martirizante. E é bem provável que você esteja curioso para saber por que isso acontece, né? Isso se dá porque a comunicação ela está ligada a pelo menos 4 das principais necessidades do ser humano. Note que interessante, né? Quando a gente fala assim de comunicação interpessoal, nós estamos falando da interação face a face. Então, todos esses exemplos que eu citei aqui, né? Desde a brincadeira de criança, de dar um gelo, desde esse estudo mais recente de colocar as pessoas num quarto escuro para ver quanto tempo elas vão ficar ali presas em isolamento. Como a experiência de Frederico II, elas mostram para nós o seguinte: o ser humano precisa da comunicação interpessoal. Isso é uma necessidade humana. E é uma necessidade humana porque ela está vinculada a outras necessidades do indivíduo. Então não é que se torna apenas assim uma habilidade de comunicação. Ah não, fulano tem uma habilidade de comunicação que faz dele um ser muito mais social, muito mais sociável. Bom, não é essa a proposta. A ideia da comunicação interpessoal é nos fazer ser mais humanos. A humanidade está ligada à comunicação interpessoal. Entendeu o ponto? Tem um filme com o Redford. É um filme que ele está navegando em alto mar. Eu não sei, é um filme recente, não é um filme antigo, não. Tanto é que ele já está assim, com a aparência de um homem mais velho. E ele sai para velejar. E aí começa a acontecer uma série de problemas. E ele está sozinho. Problemas assim de furar o barco, e o barco bater em rocha, ele tentar consertar o barco, corrigir o problema e não conseguir. Então ele passou assim o filme todo em alto mar sozinho. Então se você quer experimentar o que é a solidão de verdade, faça essa experiência, assista esse filme. Você vai perceber que é algo desesperador. Então, quando se diz aqui a experiência do Carl Jackson, né, que ele fala que a solidão é algo excruciante, né? A expressão dele aqui foi assim: a vida sem as pessoas não faz sentido. A solidão no segundo mês foi martirizante. Olha que expressão forte, né? É um martírio você ficar sozinho. Por quê? Porque o ser humano foi feito para ficar junto. Então, a comunicação interpessoal está ligada à satisfação de necessidades humanas básicas. A primeira delas é em sentido físico. A falta de comunicação e relacionamentos satisfatórios tem o mesmo impacto negativo sobre o corpo que problemas de saúde como o câncer e também o diabetes. Olha que interessante. Pesquisadores médicos descobriram uma forte relação entre os relacionamentos íntimos e o bem-estar físico. Por exemplo, isolados sociais têm 3 vezes mais probabilidade de morrerem prematuramente do que as pessoas com fortes vínculos sociais. Homens divorciados antes dos 70 anos morrem por problemas relacionados à hipertensão 3 vezes mais do que os seus equivalentes casados. O índice de todos os tipos de câncer é 5 vezes maior, tanto para os homens quanto para as mulheres divorciados, em comparação com pessoas da mesma idade, mas que ainda mantêm o vínculo social do casamento. Em outro estudo, numa aldeia galesa, cidadãos que perdiam um parente próximo morriam 1 ano depois, num índice 5 vezes maior do que as pessoas que não tinham perdido nenhum ente querido. Então, note, existe uma necessidade física básica do ser humano que é de ter contato com outro ser humano. Vamos seguir. Nosso senso de identidade é outro exemplo de uma necessidade humana básica satisfeita pela comunicação. Quem define se somos bonitos, competentes, elegantes, não é a imagem no espelho, entendeu?
mas a reação que os outros têm de nós ou a nós. Ou seja, a resposta dos outros ao nosso comportamento. Isso equivale a dizer que o modo como interagimos com os outros é a única maneira pela qual aprendemos quem somos. Privados da comunicação com os demais, não teríamos noção de quem ou o que poderíamos ser. Tem um caso muito famoso, né, que é vinculado, inclusive, a um filme, que é o filme do Menino Selvagem, né? É isso mesmo? É um filme francês. Você encontra trechos dele no YouTube em preto e branco. Nesse caso, o Menino Selvagem era um garoto que foi encontrado numa fazenda, né? O pessoal estava lá na fazenda para colher verduras, e aí de repente viram uma pessoa, né? Um bicho passando lá. Aí eles foram atrás para ver que coisa estranha que era aquela e descobriram que era um menino. Ficou conhecido o caso como Menino Selvagem de Aveyron, porque o garotinho ele não conhecia outros seres humanos. Então ele teve que aprender que ele era humano através da interação que ele tinha com outras pessoas daquele ponto em diante. Então ele já era um adolescente. É uma história muito parecida com a história do Tarzan, só que em vez de o menino estar vivendo numa floresta e exploradores irem até a floresta, no caso do Menino Selvagem de Aveyron foi o contrário. É um caso real, inclusive virou filme. Mas note que é o seguinte, ele não entendia que era ser humano enquanto alguém não o introduziu na linguagem, para usar um termo aí mais conhecido. Então, além da necessidade física, de contato físico pelo o lado da saúde física, existe esse aspecto da identidade. A gente só sabe quem é graças à nossa interação com os outros. E a gente só fica sabendo quem a gente pode ser graças à nossa interação com os outros. É por isso que as pessoas veem uma relação muito direta entre comunicação e motivação. Às vezes a pessoa diz assim, puxa, eu conversei com o Simon, eu saí dali motivada, eu fui numa palestra, eu saí dali motivada. A pessoa não sabe que a motivação é intrínseca. Tem uma frase muito interessante que diz assim, a motivação é como uma porta que só pode ser aberta pelo lado de dentro. Por quê? Porque ela é intrínseca mesmo, ela vem do indivíduo, não de algo de fora. Porém, os nossos relacionamentos têm o poder de nos inspirar, de nos jogar para cima ou de nos derrubar. Eu sei que você não gosta disso, mas eu vou citar uma frase de um autor de autoajuda brasileiro que diz assim, se você vive em terreno de peru, dificilmente você vai aprender a voar como águia. Entendeu a ideia? Então, os nossos relacionamentos têm sim esse poder de nos jogar para cima. É por isso que, às vezes, a pessoa associa comunicação e motivação. Pense ainda em como a comunicação satisfaz sua necessidade de convívio social. Alguns cientistas afirmam que a comunicação é o principal meio pelo qual os relacionamentos se iniciam. Através da comunicação, muitas necessidades emocionais são satisfeitas. Sentimos prazer quando conversamos com alguém que é divertido e nos alegra com sua conversa. Demonstramos afeto quando visitamos uma pessoa querida após um período de luto, nem que seja apenas para mostrar que nos importamos. Sentimos-nos incluídos quando entramos em uma roda de amigos para não ficarmos sozinhos. Então note, prazer, sentimento de importância, sentimento de inclusão, tudo isso só é possível graças à comunicação interpessoal. Quando queremos evitar uma tarefa desagradável, experimentamos a sensação de fuga por conversar com um colega da mesa ao lado ou matar tempo no cafezinho até o relógio de ponto marcar o fim do período. Esse também é um exemplo comum no ambiente de trabalho. Quando a pessoa não está querendo fazer alguma coisa, ela usa do convívio social para escapar disso.
Relaxamos quando simplesmente jogamos conversa fora em um bate-papo descontraído. Sentimos o controle da situação quando fazemos pedidos ou solicitações a outras pessoas ou reivindicamos algum direito. Então, note, o convívio social é uma necessidade humana que permite também a autoafirmação. Faz com que o sujeito se sinta numa condição em que ele consegue se firmar na vida, conseguir coisas para si que realizam essa necessidade humana básica do convívio social. Então, sentimentos de prazer, inclusão, fuga, decepção, todos esses sentimentos humanos são possíveis através da comunicação interpessoal. Isso para não falar do uso da comunicação para a quarta necessidade básica, que é relacionada a objetivos práticos. Como você explicaria, por exemplo, para o cabeleireiro ou para o garçom, o que você quer sem a comunicação? Tem jeito. Mesmo o indivíduo que não fala, que o idioma dele é a língua de sinais, esse indivíduo se comunica. Então, para alcançar objetivos práticos, como pedir um lanche no restaurante, como pedir um prato específico, uma maneira de cortar o cabelo, a definição da roupa que você quer usar, tudo isso exige comunicação interpessoal. E isso, é claro, está vinculado a objetivos práticos, ok? Então, olha lá. Na prática, não existe trabalho em que se comunicar bem não faça uma grande diferença para o sucesso. Pense no seu próprio dia. O trabalho de verdade é apenas uma parte da tarefa. Na maior parte do tempo, você está lidando com pessoas. Portanto, se formos capazes de nos comunicar bem, isso pode sim ser computado como, no mínimo, 50% das nossas realizações. Ora, se a comunicação faz tanto bem e é tão importante para os seres humanos, você deve estar se perguntando assim: por que as pessoas se comunicam tão mal? Se você for até a garagem de um prédio e olhar para as colunas, você ficará tentado a pensar, a partir dessa observação a olho nu, que as colunas por si mesmas não são suficientes para sustentar o peso do prédio inteiro, mesmo estando localizadas em pontos específicos da construção. Elas parecem finas demais para suportar tanto peso. Literalmente, você estaria certo se concluísse isso. Às vezes, o tamanho da coluna não é compatível com o tamanho do prédio, mesmo existindo várias colunas. Mas olha que interessante. Qualquer pessoa com um pouco mais de conhecimento sobre construção civil saberia que na base de toda a coluna, ou seja, abaixo do solo, está uma estrutura de aço em formato de gaiola. E ela fica enterrada ali. Ela está preenchida de concreto. Essa gaiola ela é conhecida como sapata. É uma grande caixa de concreto armado, cheia ali ela tem uma armação de ferro, ela é cheia de concreto. E aí, do centro dessa grande gaiola, dessa sapata, saem as colunas do prédio. E olha que interessante. Em geral, quanto maior for o prédio, maiores são as dimensões das sapatas. Assim, da próxima vez que você olhar para um prédio, não olhe apenas para a proporção das colunas. Tente imaginar também a dimensão das sapatas que o sustentam, pois esta parte escondida da estrutura é a verdadeira responsável por manter um prédio de pé. De maneira similar, para entendermos como os problemas de comunicação se tornaram arranha-céus e de que forma se sustentam, não adianta olharmos apenas para o que é visível a olho nu. Muitos tentam melhorar a comunicação por aprender sobre habilidades sociais de forma separada, como feedback, escuta, oratória, assertividade.
Mas estas habilidades, apesar de serem importantes como as colunas, elas não mostram nada acerca das causas reais do problema. Entendeu o ponto? Você vai lá no prédio, você vê a coluna, certo? Mas você não sabe que embaixo, na parte do subsolo, existe uma sapata cheia de concreto. E são estas sapatas, muitas vezes sustentadas por fundações com estaca, metros e metros abaixo do solo, que permite que aquela coluna, apesar de fina, sustente todo o edifício. Então, apenas para você entender bem este ponto, não adianta você estimar ou avaliar que é a coluna que sustenta o prédio. O que sustenta o prédio é a sapata. A coluna é apenas um meio para você poder transitar ali dentro. Ok? Entre o solo e o primeiro andar e assim sucessivamente. Mas é importante você lembrar do seguinte, não é só a coluna que sustenta o prédio. Então, quando a gente fala de problemas de comunicação, eu gosto muito de abordar isso dessa forma, porque isso faz você entender o seguinte, as habilidades sociais separadas são as colunas do prédio. O que faz com que você entenda a causa dos problemas de comunicação e por que a comunicação se tornou uma arte esquecida, não é a observação das colunas, é o entendimento da sapata. Entendeu o ponto? É você olhar a coisa em profundidade. É por isso que não basta você fazer um workshop de assertividade. Eu vou ler sobre assertividade. Como me tornar assertivo em uma semana. Porque aí você vai pegar ali uma coluna e vai tentar sustentar o peso de um prédio inteiro com uma coluna. É por isso que não dá certo. Porque o prédio todo ele não está sustentado na coluna, ele está vinculado à sapata, à fundação. Então, se você quer entender por que a comunicação se tornou uma arte esquecida, você tem que fazer um estudo das fundações, das sapatas. Mas vamos continuar, olha lá. As habilidades isoladas são como as colunas. Cada problema de comunicação tem suas causas peculiares. E ao longo dessas videoaulas nós vamos tratar isso da mesma forma que eu trato isso a partir do livro 2 aqui deste livro, Habilidade com as Pessoas. O que é importante saber neste momento é entender que as causas da comunicação ruins são mais profundas do que aquilo que se fala nos cursinhos de comunicação. Cada problema de comunicação tem suas causas particulares, ok? Tem as suas sapatas específicas. Mas é importante lembrar que neste momento é preciso entender que as causas da comunicação ruins são mais profundas do que aquilo que se fala nos cursinhos de comunicação específicos, ok? Ela é em si mesma um problema maior do qual os outros são apenas uma parte visível, assim como as colunas fazem parte da estrutura, mas quando são vistas de maneira isolada não suportam o todo, não representam um problema em sua complexidade. Assim, precisamos levar em conta o que está escondido dos nossos olhos e que nunca é mencionado. Agora prepare-se, né? Rufem os tambores. Por que a comunicação interpessoal se tornou uma arte esquecida? Lá vem a resposta. Porque a falta de ensino específico sobre comunicação interpessoal é o que faz com que ela vá se perdendo. Ok? A fundação desta base começa a ser feita ainda na infância, dentro de casa, e com a falta de estímulo por parte dos pais, a criança para de se comunicar. Estes, em geral, delegam muitas vezes o ensino da comunicação para os professores, na esperança de que eles saibam o que estão fazendo. Incapazes de resolver este problema, muitos centros educacionais cedem a influências do mercado de trabalho, repleto de equívocos e modismos. Em base pessoal, agora já depois de adulto, o sujeito não consegue nem mesmo perceber como os ruídos de comunicação o atrapalham de usufruir melhor seus relacionamentos.
Em todos estes casos, a falta de ensino está presente. Sendo assim, a estrutura da comunicação ruim tem em sua base a falta de estímulo por parte dos pais, o ensino equivocado de professores, o hábito de pensar a partir de modismos do mercado de trabalho e o desconhecimento dos ruídos psicológicos. Eu fiz assim, né? Não, deixa eu trocar, ó, são 4. Se eu fizer assim, fica a mãozinha de Lula. E eu quero que você confie em mim, olha lá, são 4. Ok? Consideraremos cada uma dessas 4 causas da comunicação ruim em vídeos futuros. O objetivo é que você entenda bem que a comunicação interpessoal ela é mais parecida com o petróleo do que com a lava de vulcão. O petróleo você extrai e faz uso prático. A lava de um vulcão não, ela simplesmente explode. A comunicação também precisa ser extraída e trabalhada para ser útil. Caso contrário, ela causará destruição. Tá claro? Então vamos fazer um pequeno resumo dessa videoaula de hoje. Eu falei para você o seguinte, olha, a comunicação interpessoal, ela é uma habilidade que se não for ensinada, jamais vai ser aprendida sozinha, tá? Não dá para você ir por tentativa e erro. E o motivo disso é muito simples. O ser humano precisa de relações interpessoais. O ser humano precisa de relacionamentos interpessoais. Lembre-se de quando você era criança e dava gelo nos colegas. Ah, não quero brincar com você mais, vamos isolar esse camarada. Lembre-se da experiência cruel de Frederico II com os bebês, que após 4 meses privados do contato físico com as mães e com as amas de leite ou mães adotivas, os bebês vieram a falecer pela falta de afeto. Lembre-se do Carl Jackson, né, aquele navegador que após 51 dias de isolamento em alto mar, ele chegou a dizer que a solidão no 2º mês se tornou um martírio, martirizante. E eu falei para você também que a solidão ela é tão pesada para o ser humano porque nós temos 4 necessidades humanas básicas. A necessidade de saúde física, eu mencionei aqui para você que indivíduos que têm problemas de relacionamento têm um impacto negativo sobre o corpo, né, com problemas de saúde tão reais, tão pesados como câncer, como problemas cardíacos, como também pessoas que não têm habilidade de comunicação bem desenvolvida, elas ficam resfriadas 4 vezes mais do que aquelas que têm habilidades de comunicação específicas. Então, note, o problema é que a comunicação, quando é falha, leva o sujeito ao isolamento. E no isolamento, a saúde ou as doenças se manifestam. É importante lembrar disso também. Não é todo tipo de problema de saúde que se resolve com isolamento. Muitas vezes o problema de saúde é causado pelo isolamento. Entendeu o ponto? Falei para você também desse aspecto da identidade. Nós tomamos consciência de quem somos a partir, veja bem, tomamos consciência de quem somos a partir da interação que temos com os outros. Quem diz se somos bonitos ou não, competentes ou não, não é a imagem do espelho, é a resposta que os outros têm da nossa interação com eles. Falei também do aspecto do convívio social. É muito importante você lembrar isso. Nós experimentamos sensações e emoções através do convívio social. E a comunicação tem em si um objetivo prático muito forte. A gente, para tocar a nossa vida, precisa se comunicar com os outros. Uma frase minha que ficou muito conhecida é que, na prática, não existe um trabalho em que se comunicar bem não faça uma grande diferença para o sucesso. E eu terminei essa aula explicando para você o assunto do problema da comunicação com uma analogia. Eu fiz a analogia do prédio. Se você tem um prédio, esse prédio é sustentado por colunas. A tendência humana é ver apenas as colunas,
Mas note que abaixo das colunas é que está a fundação real, ou seja, as sapatas, as estacas que foram fundadas, firmadas no chão. Então, cada coluna tem embaixo uma sapata. É isso que faz com que o prédio seja sustentado. Se o prédio for um arranha-céu, você já tem ideia de que a fundação é muito mais profunda. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas tentam resolver problemas de comunicação estudando as colunas e não a fundação. Nós vamos fazer aqui nessas videoaulas o processo inverso. Nós vamos estudar o problema na base, para depois desenvolver a coluna. E aí você vai conseguir resolver o problema de comunicação que você tiver, independente do tamanho dele, ok? Eu terminei também a aula com a seguinte revelação. A comunicação está se tornando uma arte esquecida por causa da falta de ensino específico sobre comunicação interpessoal. É claro que às vezes fazendo a leitura e discutindo os trechos, você vai absorvendo o conhecimento, mas pode ficar um pouco confuso. Então esse momento de revisão é importante para você por causa disso. Se você não entender exatamente o ponto focal da aula, o ponto focal, não é fecal, o ponto-chave da aula, se você não entender o ponto-chave da aula, essas aulas vão ser perdidas para você, tá bom? Então é importante você entender que a comunicação interpessoal tem se tornado uma arte esquecida porque não existe um ensino específico sobre comunicação interpessoal. Ok? Se não existe ensino, existem habilidades que, se não forem ensinadas, jamais serão aprendidas. A comunicação interpessoal é uma delas. Ok? Nos vídeos seguintes, nós vamos falar sobre as sapatas que desencadearam ou que sustentam todos os problemas de comunicação. Bom, eu fico por aqui. Para mim foi um prazer estar com você nessa videoaula. Vou pedir que você, para não perder as aulas das semanas à frente, se inscreva no canal, marque lá o sininho, de sinalizações para você receber essas atualizações assim que as aulas forem publicadas. Quero dizer também que para mim é um prazer, é uma realização poder conversar com você sobre o conteúdo do livro Habilidade com as Pessoas, porque ele foi escrito para ter essa finalidade mesmo, para ajudar você a resolver seus problemas de comunicação ou os problemas de comunicação que as pessoas com quem você convive possam ter. Para mim, que trabalho com pessoas o dia todo, seja através de programas de consultoria, seja através do coaching executivo ou através das palestras, eu percebo que existe uma necessidade humana que é realizada pela comunicação. Ok? E isso é muito importante para nós, por quê? Porque se você não tiver uma habilidade de comunicação desenvolvida, os seus relacionamentos vão sempre ficar abaixo do esperado. Você vai ter relações interpessoais que não vão ser satisfatórias. E isso é muito triste, porque o ser humano foi feito para ter saúde, para saber quem é, para ter um convívio social saudável e para ter uma vida prática. De novo. Então, lembra, existem 4 necessidades humanas básicas que são satisfeitas ou realizadas através de um ato de comunicação. Eu desejo a você uma ótima semana, desejo a você muito sucesso e fico por aqui. Aqui é Simon Hill, especialista em comunicação interpessoal e autor do livro Habilidade com as Pessoas. Tchau!